Salve galera, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite para você. Vamos lá para mais uma aula de matemática? Se você é das turmas de extensivo médio e terceirão, matemática 2, referenciado aqui capítulo e tarefa. Se você é do semi, matemática 1, aula 3, beleza? Bom, o tópico dessa aula é que a gente trabalha um pouquinho sobre as equações. A gente vai focar em duas partes. Primeiro, na estrutura de uma equação, né, o que caracteriza uma equação, e principalmente a modelagem dessa equação e a sua resolução. Beleza? Então, primeiramente, vamos começar aqui. Ó. O que a gente entende? Como que a gente define a estrutura de uma equaçãozinha? Coloquei no quadro para nós o seguinte: sentença matemática que possui uma igualdade entre expressões algébricas. Tá aí uma primeira parte importante. Ó. Tem que ter igualdade. Mas, professor, igualdade entre expressões algébricas, a gente está falando sobre uma comparação aqui. O que é mesmo a diferença entre uma expressão algébrica e uma equação? Ó? Foca um pouquinho nessa parte. Ó. Expressão algébrica. Veja, eu tenho uma estrutura algébrica, onde eu tenho 3x mais 9 igual. Ó. Não tem uma comparação. Beleza? Isso a matemática ela vai trabalhar, ó, esse xzinho aqui, essa nossa letrinha, ele vai chamar do quê? Ele vai chamar isso de variável. Tá joia? Ué, professor, mas como assim? Ele não é um valor desconhecido. Dependendo do valor que a gente atribuir para x, ele vai gerar um valorzinho, então, para nós. Por exemplo, sei lá, se o x fosse 1, seria 3 vezes 1, 3, mais 9 geraria o 12. Ah, mas e se o x fosse 5? 3 vezes 5, 15, 15 mais 9, 24. Beleza? Então, isso é expressão. O que muda? O que muda é que a equaçãozinha ó, será uma igualdade entre duas expressões algébricas, né? Passa até a gente ter uma mudança na nomenclatura. Ó. Eu não vou mais chamar esse nosso x agora de uma variável. Por quê? Porque ele vai ser um valor desconhecido. Eu tenho uma comparação, eu quero saber quando que essas duas expressões passam a ser iguais. Então, esse nosso xzinho aqui, ó, tanto da esquerda quanto da direita, ele vai receber um novo nome, e esse nome aí, você deve estar lembrado, né, que seria para nós incógnita. Tá? Então, a diferença é que a variável, depende do valor que você coloca, ele gera um resultado. Agora, a incógnita não. Aqui a gente tem um valor desconhecido, no caso, né, uma equaçãozinha de primeiro grau, a gente tem um valorzinho desconhecido para isso. Beleza? Vamos focar na equação de primeiro grau, então, né? E para isso, já vamos pensar na modelagem, tá joia? Normalmente, você vai ter que resolver a equação depois de fazer uma interpretação de um problema, seja ele de geometria, seja ele de aritmética mesmo, ali então. Beleza? Então, coloquei aqui para nós, ó, primeiro probleminha para a gente trabalhar. Exemplo, bem tranquilo para você fazer, e professor, você tem que fazer de cabeça, ótimo, mas vamos focar na modelagem. Né? Diz assim, ó, o sucessor do quíntuplo de um número é igual a 21. Determine qual é o número aí, então, desconhecido desse problema. Bom, o que a equação vai pedir, né, que você faça? Primeiramente, ó, e coloquei aqui do ladinho para a gente ir seguindo, primeiramente que a gente interprete isso, interprete o problema, beleza? Então beleza, ele está falando aqui sobre um númerozinho desconhecido, que a gente precisa descobrir qual é. Ótimo, beleza, né? Pode ser aplicado isso à geometria, pode ter problema de galinha, de animal junto, sei lá, né? Aqui, mais de boinha, beleza? Depois, ó, a gente passa para organizar essas incógnitas, né? O que eu tenho como incógnita aqui? Professor, eu tenho como incógnita a ideia de um número desconhecido, né? Então, a nossa incógnita aqui, então, ó, seria para nós esse número desconhecido. Beleza? Que a gente pode agora abusar da nossa criatividade e chamar esse número desconhecido do quê? X, né? Isso, nossa, bem criativo ali. Beleza? Então, ó, fez a organização da sua incógnita, agora você vai fazer a criação dessa equação. Beleza? Então, ó, dá uma lidinha na expressão. Ele fala ali sobre o sucessor do quíntuplo de um número. Primeiro, o que é o sucessor, né? Pensando lá em sucessor de um número natural. Professor, sucessor é o que vem à frente. Aí você vai falar assim, cara, se eu não conheço o número, como é que eu vou saber qual é o quíntuplo do seu sucessor? Aí que entra a modelagem, então. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é o sucessor de quem? Do quíntuplo de um número. Vamos expressar esse quíntuplo de um número. Quíntuplo de um número seria o quê? Seria o nosso número desconhecido multiplicado por 5. Então, vamos colocar aqui, ó, 5 vezes x, o quíntuplo de um número. O sucessor é o que vem depois. A ideia do que vem depois, ó, seria o quê? Mais 1.
Bem de boinha, então, para nós. Se fosse antecessor, colocava menos 1 ali, também estava tranquilo. Beleza? Então, ó, o sucessor do quíntuplo de um número é igual a 21. Beleza? Modelou a sua equação. Tá joia? Fez a modelagem, fez a criação da sua equação, agora você vai fazer o quê? Pô, professor, agora eu vou resolver. Né? A gente traz aí alguns vícios que não são vícios errados. Né? Mas, por exemplo, assim, professor, como é que eu resolvo isso? Tem que pegar e isolar o x. Tá? E normalmente a gente lembra que o mais 1 passa para lá negativo, o 5 passa dividindo e tal. Lembre que isso tudo é embasado por um conceito de princípios. A gente vai ter 2 princípios aqui. O primeiro deles, que a gente vai utilizar, é o que a gente chama de princípio aditivo. Beleza? Princípio aditivo. O que o princípio aditivo fala? Cara, ele vai falar assim, ó, talvez você deva lembrar um pouquinho de quando você tinha aqueles exemplos com balanças, aquelas balanças arcaicas, assim, que nunca ninguém viu, né, mas que para fazer a medição ali do peso, sei lá, antigamente, os caras iam fazendo uma comparação entre 2 pratos na balança, beleza? Aqui seria a mesma coisa, tá joia? Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer por comparação. Por exemplo, se esse 1 atrapalha para deixar o x sozinho, em teoria, o princípio aditivo falaria o quê? Cara, vamos tirar esse 1, mas vamos tirar esse 1 como? Subtraindo 1. Só que se a gente subtrair 1, a gente faz com que a balança fique desequilibrada. Aí você subtrai o 1 do outro lado também. Claro que isso é só o princípio. Na prática, você não vai ficar fazendo isso. Você vai trabalhar com a operação oposta mesmo ali. Beleza? Então, vamos isolar mesmo esse x. Então, a gente teria 5x igual o 1 que é positivo vai passar para lá negativo e a gente vai fazer de cabeça. 21 menos 1 seria então para nós 20. Beleza? Então trabalhar com a operação oposta, o passa para lá, passa para cá, nada mais é que um princípio aditivo por trás disso. Você vai falar assim, beleza, professor, mas e agora? Ó? Eu não quero 5x, eu quero um x só. Né? Então a gente tem que tirar esse 5 daqui. Como que a gente tira? A matemática vai falar assim para nós. Ó, use aí então um princípio multiplicativo, tá? Qual que seria a ideia? Para a gente tirar esse 5 daqui e deixar o x sozinho, eu teria que dividir por 5, que daí corta. Só que dividindo de um lado, teria que dividir pelo outro também. Então, tudo que faz num prato da balança, tem que fazer num prato da outra balança também ali. Na prática é o quê? Professor, 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Ótimo, né? Então, fica ali x igual a 20 divididos por 5. 20 divididos por 5, a gente gera, então, como resposta o 4. Beleza? Normalmente, quando a gente está resolvendo uma equação, a gente acha, né, que ela acaba aqui, ó. Pô, resolvi. Ótimo. A gente só vai ter que tomar um pouquinho de cuidado, principalmente com o tipo de problema, que seria com esse último quadradinho. E eu digo isso até agora para você, nem pensando só nas equações de primeiro grau, né? Mas sim pensando em equações de segundo grau, mais para frente, lá com o professor Felipe Rey, em equações exponenciais, em equações logarítmicas, tá joia? Que seria o quê? A verificação dessa sua solução, tá joia? Né? Às vezes você está lá numa equação irracional, achou um valor de x, e quando você volta para a raiz, dá a raiz de um número negativo, por exemplo, e aí o exercício não aceita. Tá? Então você sempre tem que verificar. No nosso caso, o x como 4, né? Não vai ser um problema, seria 5 vezes 4, 20, realmente existe o sucessor natural aí do 20, que é o 21, beleza? Mas sempre verifica, verificou, define lá o seu conjunto, solução, né? Conjunto, solução ali então para nós, igual a 4. Tranquilo, querido? Beleza? Então, tome muito cuidado, né? Principalmente na parte interpretativa, e se organize. Né? Principalmente se for um exercício, tipo, o cara está falando sobre quantidade de homens, quantidade de mulheres, não quer se perder em x e y, quer ser um pouquinho mais intuitivo, chama a quantidade de mulheres de M, chama a quantidade de homens de H, né? Organiza essas incógnitas que vai facilitar um pouquinho para você não se perder. Beleza? Bom, para a gente aproveitar ainda o foco das equações, a gente vai pegar ainda equações de primeiro grau, mas a gente vai trabalhar em cima de sistemas de equação. Tá joia? Né? Sistemas lineares aqui, mas também a gente pode ter sistemas que gerem equações de segundo grau e tal. Tome um pouquinho de cuidado na resolução dos exercícios aí, principalmente com a verificação da resposta. Vamos usar como exemplo uma questãozinha da UFPR de alguns anos atrás aí, para a gente também fazer essa modelagem, ou seja, interpretar, organizar as incógnitas, fazer a resolução, beleza? E fechar a nossa primeira aula de hoje, beleza? Então diz assim a questãozinha. Uma bolsa contém 20 moedas distribuídas entre as de 5, 10 e 25 centavos, totalizando
R$ 3,25. Sabendo que a quantidade de 5 centavos é a mesma das de 10 centavos. Quantas moedas de 25 centavos há nessa bolsa, então? Alguns detalhes importantes para a tua interpretação. Aqui, a gente está trabalhando com um sistema monetário, né? Mas isso às vezes vai acontecer na geometria, com unidade de medida e assim por diante. Se você notar, ó, existe uma diferença nas informações apresentadas. Ele fala sobre moedas de 5, 10 e 25 na unidade de centavos. E ele faz a totalização disso, ó, em reais. Tá? Vai modelar a sua equação, pô, primeiro, nessa interpretação, exige o quê? Exige que a gente pense, ou eu trabalho tudo em centavos, e aí eu adapto isso a centavos também, ou eu trabalho tudo em reais, tá? Esse é um ponto importante para a gente também, beleza? Tá, professor, mas e aí? Quais são, qual que é a minha incógnita? Como é que eu vou organizar? Quantidade, ó. A minha quantidade de cada moeda é que é o valor desconhecido. Então, vamos se organizar assim, ó. Quantidade de, vamos colocar, para ficar mais fácil, da seguinte maneira. A gente tem aqui uma informação, ó, que a quantidade de 5 centavos é a mesma que a quantidade de 10 centavos. Ó, vou colocar só assim, ó, 5 centavos é igual à quantidade de 10 centavos. Tá? Só para a gente ter a mesma notação, e vamos chamar isso, sei lá, também sendo bem criativo, vamos chamar isso de x, belezinha? E o que mais que eu não sei? Quantas são as moedas de 25 centavos? Ó, então, as de 25 centavos, a quantidade, beleza? Eu também não sei, vamos chamar isso de y. Eu vou deixar isso anotado para que no final da resposta eu não me perca quem é o x, quem é o y, belezinha? Tá, professor, e aí? Como é que a gente vai modelar? Vamos tirar a primeira informação. Então, ó, uma das informações é essa totalidade aqui, ó, R$ 3,25. Para a gente chegar no valor em dinheiro, a gente vai ter que pensar na quantidade de moedas que eu tenho, vezes o valor que cada uma daquelas moedas representa para totalizar esses reais aqui, então. Né? Então, a gente vai pensar da seguinte maneira. De 25 centavos, eu tenho y moedas. Então, em valor, eu teria 25, que eu vou escolher trabalhar aqui, então, ó, já na unidade de real, por isso coloquei 0,25. E vou multiplicar isso pela quantidade, y. Isso daria o total de dinheiro que eu tenho só com as moedas de 25 centavos. A gente vai adicionar isso agora com o valor que gera com as moedas de 5 e 10 centavos. Veja, já que a quantidade é a mesma das duas, a gente até pode pensar assim, bom, se eu tivesse, vamos só imaginar, se eu tivesse só uma moeda de 10 centavos e só uma moeda de 5 centavos, quanto que eu teria? Pô, 15 centavos. Se eu tivesse duas moedas de 5, duas moedas de 10. Então, veja, a gente pode juntar, seria duas vezes o 15 centavos, 30 centavos. Né? Então, a gente já pode trabalhar assim, ó, as duas juntas, pensando em 5 mais 10, 15, né? Seria para a gente 15 centavos, vezes ali, então, o valorzinho de x, que é a quantidade das duas, então. Ó. Já vamos colocar a somatória, 0,15 centavos, multiplicado pela quantidade, que seria x, então. Joia? Então, esse valor unitário vai gerar para a gente R$ 3,25 ali, então. Se você quiser, antes até de criar outra incógnita, você pode dar uma modelada nisso daqui. Ó. Você vai falar assim, pô, professor, um monte de número decimal, cara, não gosto de trabalhar assim. Né? Se você perceber, você vai falar assim, pô, eu não posso usar o princípio multiplicativo que a gente falou ali para tentar deixar isso com uma aparência melhor? Por exemplo, eu quero dividir isso por 5. Divide todo mundo por 5. Depois multiplicar por 100. Pode. Né? Então, até uma estratégia boa aqui para nós ó, seria pegar os dois membros, tá? Os dois membros dessa nossa equação, e para facilitar um pouquinho, eu vou colocar direto aqui já, ó, a gente vai multiplicar isso aqui, então, por 20. Ó. Vamos multiplicar isso por 20, que talvez seria uma ideia do que, multiplica tudo por 100 primeiro, depois divide por 5, para tentar deixar ela um pouquinho mais bonitinha, mas não é obrigado, é só para modelar e deixar ela mais fácil. Tá joia? Pegando 0,25y e multiplicando isso aí, então, para nós por 20, a gente vai chegar em quanto? Vamos chegar em 5y. Mas tem que pegar esse cara aqui também, ó, o 0,15x
e também multiplicar por 20. É todo mundo a gente vai multiplicar. 0,15x vezes 20, a gente chega em 3x. Igual a 3,25 vezes 20. Pô, professor, de cabeça não sei. Joga no cantinho e faz o arme efetue lá. 3,25 vezes 20, a gente vai chegar em 65. Né? Então, ó, se talvez nessa apresentação estava um pouquinho chato por causa da parte decimal, faz o ajuste, né? Princípio multiplicativo, faz em todos os membros ali, que também dá certo. Então tá aí, ó, primeira modelagem da frase da nossa questão. Aí vem mais uma frase importante, ele fala assim, ó, sabendo que a quantidade de moedas, aliás, aqui, ó, perdão, no começo, ó, uma bolsa contém 20 moedas, está aqui a informação importante, né? Está aqui a outra equaçãozinha. Se a gente somasse todas as quantidades apenas, esquecendo o seu valor, a gente totalizaria 20. Né? Então eu tenho aqui, ó, y moedas de 25. Vou pegar só a quantidade. E vou somar isso agora só com um x? Não, agora não posso somar só com um x. Tem que somar com as x moedas de 10 e com as x moedas de 5. Então, quanto que a gente vai ter aqui? Mais 2x, então. Ó. Agora, só pensando na quantidade, totalizando para a gente 20, então. Ó. Fez a modelagem do seu sistema. Né? Aí vai entrar o quê? Aí vai entrar a resolução disso, que ou você pode utilizar lá a substituição, ou você pode usar a comparação, a adição, né? Veja como que fica melhor para você. Beleza? Eu vou deixar para você tentar resolver esse exercício, tá joia? E se você tiver dúvidas, assim como na resolução desse exercício ou nos exercícios propostos, procura a gente nos fóruns, procura a gente nas redes sociais e a gente te ajuda um pouquinho. Obrigado, foi um prazer inenarrável compartilhar esse tempo com você. Continue firme e forte, um abraço no seu coração. Até mais.